Fala galera, bora lá falar mais sobre quem te mantém como juiz. Sim, porque pode ser que você seja aquele estilo do julgador, que julga todos, que julga as situações, os cenários, só sabe julgar. Eu sei que você vai me dizer que, mas isso é comum, todo mundo faz isso é normal. Agora, quem te mantém como juiz? Porque eu sei que você vai me dizer que quem te fez como juiz foi toda uma vida, né? Toda uma trajetória. E eu vou concordar com você. Porque se você reparar, lá na escola, na família, a gente aprende a julgar as pessoas, a julgar as situações. Quer ver um exemplo? Volta lá para o seu período da escola. Imagina no período da escola. A gente tem o nerdzinho. O nerdzinho, ele é quem? O mais bonito, o mais social, que aí, claro, é mais inteligente, né? E é claro que não. Eu era o nerdzinho. Até na quinta série, eu só tirava A. Naquele tempo era com letras, né? Eu estudei numa escola pública, toda a minha vida, carreira escolar, estudei numa mesma escola. E o nome da escola era Estadão. O lema, que era o lema conhecido dela, era entra burro e sai ladrão. Você imaginou o que as pessoas, né, tinham daquelas, como julgavam aquelas pessoas que estudavam nessa escola? Mas até a quinta série eu só tirava A. Eu tinha muitos amigos? Claro que não. Eu era aquela pessoa mais isolada, que às vezes você entra meio que no meio da sala, né? Porque no fundão é o pessoal do fundão, que bagunça e tudo, na frente que são super espertos, mas não são tão inteligentes, e no meio ali ficava o nerd, que era onde eu ficava. E eu tinha amigos? Claro, os amigos miojos, que são aqueles instantâneos, só do momento da prova. E eu era o mais bonito? É claro que não. Eu era tão magrelo, mas tão magrelo e branco, eu era pálido. E ainda dá pra fazer pior? Às vezes dá pra fazer pior, porque eu pegava muito piolho. Talvez seja até por isso que a minha mãe colocava cerveja no meu cabelo, né? Pra embebedar os piolhos. Ai, mas enfim. Tinha ainda que dá pra fazer pior? Sempre dá pra fazer pior, tem cenários, né? Porque a minha mãe ainda fazia surpresa de quando estavam volta às aulas, depois de umas férias, minha mãe era cabeleireira, e aí ela ia cortar e falava, mãe, não raspa o meu cabelo. E sabe o que a mãe fazia? Minha mãe raspava o meu cabelo, eu ia careca pra escola. Eu encontrei até uma amiga minha que ela falou que eu parecia o pessoal da FEBEM, falando sério. Você consegue perceber o quanto de julgamentos que não vem nesse período escolar? Tem a loira, que é taxada de loira, sei que você completou aí. E tem aquele que não aprende muito bem, e aí é taxado como burro. Só que, às vezes, ele só não aprende da mesma maneira em que a outra pessoa aprende. Quem entende de programação neurolinguística sabe que a gente aprende, né? Tem pessoas que são mais visuais, auditivas e sinestésicas. Os visuais aprendem melhor vendo situações, os auditivos ouvindo, e os sinestésicos, eles aprendem em movimento, ou seja, na prática. É só uma questão de adequação. Só que na escola já nos auxilia, né? Já nos ensina muito a sermos julgadores. A gente julga os estereótipos também. E na TV? Na TV a gente vai crescendo com você decide, você opina, o que você acha dessa situação, o que você acha desse caso, e a gente vive a todo momento precisando julgar. E às vezes as pessoas se confundem em se posicionar e julgar a tudo e a todos. Agora, sabe o que acontece quando você julga tudo e a todos? Você gera desconexão. E o que a gente propõe, né, no intuito desse canal é te ensinar como gerar conexões com as pessoas. Porque dessas conexões geram oportunidades, essas conexões que te fazem acessar, entender a sua força única interior. E sabe o que acontece com quem é julgador excessivamente, que julga? Ele desconecta e ele se afasta de um bem muito precioso, que é gente. Quem julga demais se afasta de pessoas. Eu tive uma formação muito interessante em Curitiba. E nessa formação, primeiro dia que eu ensino sobre mapa de mundo, intenção positiva, suspensão de julgamento. E é muito interessante que as pessoas começam a se relacionar e no final do dia tem uma baita de uma transformação. E numa turma específica, tinha um senhor que, quando eu perguntava as coisas, né, levava para o público, né, em relação ao que eles, né, entendiam sobre aquilo, e ele respondia muito seco, falava palavrões e tudo, era uma pessoa bem bruta.
E o que isso normalmente faz? O nosso julgamento, vou me afastar daquela pessoa. Só que sabe o que foi acontecendo? Ele ia só fazendo bruto, falando palavrão e tudo mais, ele chocava um pouco as pessoas. No final do dia, do primeiro dia de treinamento, eu sempre finalizo perguntando por que o dia de hoje foi importante para você. E aí esse rapaz começou a se emocionar, a chorar. Demorou um tempo para ele recompor. E aí ele disse algo que fez muito sentido e marcou aquela formação. Ele disse que era interessante o ambiente que estava formado ali com pessoas tão diferentes, de áreas tão distintas, mas ele percebia que a suspensão de julgamento, o respeitar o mapa de mundo um do outro, fez com que as pessoas se relacionassem de igual para igual. E aí ele foi mais além, ele foi mais profundo. Ele disse que você que é advogado, você que é milionário, você que é empresário, você que tem casas, que tem bens, quando você morrer e você for para o céu, nada disso vai junto. E ele disse que lá no céu nós estaríamos todos nivelados. E ele disse que naquele momento ele sentia que o céu tinha descido, porque ele percebia que todos éramos nivelados. Olha o quão profundo é isso no ambiente que existe a suspensão de julgamento, em que ninguém se coloca numa posição de juiz perante o outro. Faz sentido para você? O quanto poderia modificar os ambientes se você aprendesse a suspender o julgamento? Porque eu sei que você vai me dizer que, ok, a vida como um todo, eu vou concordar com você. A televisão, a mídia, os amigos, a família, tudo te ensinam e fazem com que você queira cada vez mais julgar e às vezes confunde com se posicionar em relação a algumas situações. Mas você começa a julgar tanto, e aí você se esquece que quem te mantém como juiz é você mesmo. Porque a vida pode ter te transformado como juiz, mas quem te mantém como juiz nas situações é uma escolha que você faz. Não estou dizendo que você nunca vai julgar. É claro que você vai julgar. Você vai julgar naquilo que você tem expertise. Você vai julgar naquilo que te pediram a opinião para você fazer um julgamento. É como, por exemplo, um líder. Um líder dentro de uma organização, ele pode suspender o julgamento? Claro que pode suspender o julgamento. E quando você suspende o julgamento, você busca ouvir mais do outro, entender, deixar que o outro fale, entender esse cenário. Mas, como líder, ele é o mentor, ele está à frente da organização, ele vai precisar julgar comportamentos, ele vai precisar julgar se compra ou não uma mercadoria, se abre ou fecha a loja, ele vai precisar fazer uma série de julgamentos. Mas quanto mais ele souber trabalhar a suspensão de julgamentos antes mesmo de tomar decisões, a fim de ouvir as pessoas, escutar os cenários, muito mais assertivo ele vai ser. Já ouviram falar do famoso sincericida? É aquela pessoa que ela é sincera, ela diz mesmo, ela fala na cara, ela fala a opinião dela. Sabe que nada mais ela é? Uma julgadora sem expertise dentro daquela área, sem expertise no mapa de mundo da outra pessoa, e aquela que julga que as suas verdades são as verdadeiras. Aquelas verdades que ela tem, ela julga que isso que é o que eu acho e pronto, as pessoas têm que me engolir. Sabe o que os sincericidas fazem? Eles se desconectam com as pessoas, porque eles têm que o mapa de mundo delas é o mapa de mundo, né? Deles é o verdadeiro, é o correto, e eles impõem as verdades. A todo momento eles estão impondo as verdades, ainda que ninguém perguntou sobre isso. Faz sentido para você? O que você ganha sendo um sincericida? E quem disse que as suas verdades elas precisam ser ditas? Quem disse que as suas verdades precisam ser colocadas? Quem te mantém nesse posto de juiz? Quem disse que você é o juiz da situação? Quem te colocou como mentor dessa situação? Quem pediu a sua opinião? Agora, pediu a sua opinião, a pessoa percebe que você tem uma relevância, a pessoa pode perceber que você tem expertise dentro daquela área e aí, diante de um cenário, ela pede o seu julgamento.
Mas em quantas situações a gente não sai julgando, sem ao menos escutar o outro, sem ao menos até conhecer o outro e acaba se desconectando? Como o caso do rapaz em Curitiba, que se a turma não aprendesse sobre suspensão de julgamento, mapa de mundo, intenção positiva, porque sim, existia uma intenção positiva no próprio vocabulário que ele utilizava, era aquilo que estava registrado dentro do mapa do mundo dele, da maneira dele se comunicar, estava servindo para um propósito positivo. Agora, quando tudo isso acontece, a gente se mantém onde de fato nós estamos. Nós estamos todos nivelados. Agora eu te pergunto, você gosta de ser julgado? E muitas vezes a gente é julgado pelo nosso tom de voz, pela maneira que você se veste, pelo aquilo que você lê, pelo onde você mora, pelo carro que você tem. A gente é julgado de tantas coisas. E sabe o que isso faz? Isso gera desconexão. Sabia que, ainda que você tenha o conhecimento necessário para algo, ainda que você tenha toda a expertise, quando vem o julgamento, o clima daquela situação, o clima daquele ambiente é diferente, a gente se sente muito mais leve, a gente flui muito melhor, a gente consegue ter resultados muito melhores em um ambiente que tem suspensão de julgamento. Eu precisei renovar a minha carteira de motorista e modificar ela, e eu precisei fazer novamente a prova depois de mais de 15 anos que eu tinha a carteira de motorista. Precisei passar pelo exame, pela avaliação. Agora, eu já dirigia, tudo bem que nunca foi baliza, nunca foi uma das coisas que eu sabia mais fazer. Devia ter feito umas 3 baliza mesmo na vida. Uma eu bati no carro, aí me desculpe, não vai me julgar, mas eu saí correndo. A segunda eu fui pra frente, fui pra trás, fui pra frente, fui pra trás, falei assim, não, vou ficar rodando até alguém sair. E a terceira eu não me recordo. Mas, quando eu fui fazer a autoescola novamente para fazer, né, fiz uma aula para poder fazer a prova, eu sabia dirigir. Já dirigia há muito tempo. Eu até sabia, teoricamente, como fazer a baliza e o negócio poderia acontecer. Agora, naquele dia, eu me senti tão mal, mas tão mal, mesmo sabendo fazer, sabendo dirigir, só porque eu estava sendo avaliado, porque eu estava sendo julgado. E sabia que isso acontece amplamente na vida de muitas pessoas? O que a gente faz? A gente mantém uma desconexão. Perceba quais são aquelas pessoas que você não gosta que estejam por perto de você. Perceba se elas não estão julgando a todo momento o seu mapa de mundo. Todos aqueles que julgam o seu mapa de mundo, as escolhas que você tem, as coisas que você faz sem, claro, você pedir, porque uma coisa é você pedir para que a pessoa dê uma opinião, e outra coisa é você não pede nada e a pessoa está julgando loucamente o seu mapa de mundo. E o que a gente faz quando acontece isso? A gente gera desconexão. Por isso eu te desafio a, se você é esse eu julgador, suspende o julgamento. Aprenda a suspender o julgamento, porque você vai perceber o quanto isso vai fazer você ser uma pessoa mais agradável, vai fazer você perceber oportunidades que você não percebia por causa do seu julgamento prévio, vai fazer você se conectar com pessoas que você nem imagina o quão incrível essas pessoas são. É muito engraçado que nas turmas, e eu faço turmas em várias capitais pelo Brasil, as pessoas falam, nossa, essa turma é única, parece que foi um encontro divino com aquelas pessoas. Eu creio que pode ser também, mas você sabia que aquelas pessoas se acham fantásticas e acham que tudo foi alinhado para elas se conhecerem, que só tinha pessoas extraordinárias, mas aquelas pessoas não se conheciam, aquelas pessoas são de áreas de idades totalmente diferentes, mas num ambiente em que se respeita o mapa de mundo e se suspende o julgamento, a gente consegue perceber que estamos todos nivelados. O nível de conexão é muito maior. Faria sentido para você colocar esse mesmo nível de conexão aonde você está, no trabalho que você está, na família que você tem? Você imaginou o quanto que seria produtivo e prazeroso se você suspendesse o julgamento? Isso pode começar com você, porque ainda que a vida te colocou como juiz, quem escolhe se mantém como juiz é você mesmo. E por que você ainda está querendo ser o juiz? Eu não sei se você já assistiu, mas existe um filme fantástico, o filme inteiro ele é fantástico, mas ele fala muito bem sobre isso. A Cabana, que é aquela história do pai que perde a filha e tudo mais, e ele começa a culpar a Deus. E tem um momento que, se você já assistiu, se não assistir, procura aí no YouTube, você vai ver que tem essa cena, que o rapaz, o personagem principal, ele se encontra com a sabedoria, e a sabedoria mostra para ele, né, coloca ele então na posição de juiz, e aí é magnífico a demonstração da sabedoria, o quanto que a gente se coloca como juiz de todas as situações,
E ela mostra, né, os benefícios e aquilo que não é tão interessante em relação a isso. É bem legal, sugiro que você veja. Bem, se isso fez sentido para você, se você é o do julgador, está se mantendo, não se esqueça que é sua escolha, ok? E se fizer muito mais sentido ainda, mande para algum amigo seu, alguém que você percebe que precisa deixar de ser juiz para se conectar muito melhor. E me deixe saber se você ainda se mantém como juiz. Escreva aqui nos comentários, você é juiz ou você já se livrou disso? Se inscreva no canal, porque toda semana tem um conteúdo exclusivo para você aprender a usar o coaching com a programação neurolinguística e se conectar muito mais com as pessoas. Agora, eu só posso dizer que eu fui, mas você já sabe, eu volto. Isso tudo fez sentido para você?